outro ponto importante que a gente precisa conversar é o seguinte: há beleza no erro. Como assim, John? Isso mesmo, há beleza no erro. Eu vou te trazer alguns exemplos. Tu já ouviu aquela expressão há males que vem para o bem? É mais ou menos por aí. Porque como é que tu vai considerar uma coisa ruim que vem para o bem? Isso mesmo. Aquela situação em que a gente às vezes erra, mas que logo ali na frente a gente ter errado nos beneficia, por exemplo. Às vezes a gente erra de determinada forma que é criada uma estrutura totalmente nova e diferente. O Acarice dando seus saltos mortais aí, seus saltos. A gente vai levar ela para as Olimpíadas. Brincadeira. Há males que vêm para o bem. Outra coisa, tu já ouviu a teoria do engraxate? Não, né? Muita gente não ouviu. Que é o seguinte, aquela velha história de que quando a gente vai engraxar um sapato aí, mais nas antigas, né? E hoje quando a gente faz em casa aí, para quem engraxa seu sapato, sabe? Que a gente precisa pegar a graxa e passar em todo o sapato antes de começar realmente a engraxar. Só que quando tu passa aquela graxa em volta do sapato e tu olha, aquilo tá horrível. Aquilo parece um sapato sujo, estragado, parece um sapato estranho. E ele ficou feio. Mas depois que tu faz o trabalho nele com a graxa, que tu vai passar ali a escova, e depois tu vai dar uma polidinha com pano, vai passar a escova novamente, mais uma polidinha, tu vai ver que o sapato ele fica bonito. Então também a gente consegue essa teoria do engraxate. Por quê? Porque às vezes fica mais feio, às vezes fica pior antes de ficar melhor. Às vezes a gente precisa dar um passo para trás para a gente conseguir dar 2 ou 3 para frente. A gente precisa entender essa dinâmica. Algumas coisas na vida precisam desse respiro. E é isso, onde há beleza no erro. Existe também uma técnica chinesa que trabalha em reconstruir peças de arte. Peças de cerâmica quebrada, xícaras quebradas, pratos quebrados. Eles remontam de uma forma totalmente nova e diferente. E que fica lindo. Eu vou tentar pedir pro Igor colocar uma peça aqui para tu ver. Beleza? Então vejam como de um erro, de uma situação aí que surgiu, é possível criar beleza. Então há beleza no erro, sim, servidor. E apenas para finalizar aqui esse ponto de que há beleza no erro, eu vou trazer aí um trechinho da música da música não, na verdade é uma frase do músico e escritor Leonard Cohen. E que diz mais ou menos o seguinte, eu deixei anotadinho aqui. Existe uma rachadura em tudo, e é assim que a luz consegue entrar. Bom, a partir daí, tu pode, servidor, fazer as tuas reflexões, mas é exatamente isso. Às vezes uma rachadura em determinada estrutura pode parecer que é feio, que é ruim, mas daqui a pouco é a única forma da luz do sol entrar, da iluminação entrar naquele ambiente e realmente clarear ali as coisas. Então a gente precisa ter essa percepção, servidor. Há beleza no erro. Então a gente precisa ter percepção dessa situação, servidor. Porque há beleza no erro. Um ponto importante que eu tenho certeza que tu já ouviu falar é o seguinte: errar é humano. Cometer um erro é a maneira mais fácil e também a mais contundente da gente se dar conta, servidor, da nossa incompletude, da nossa imperfeição e da nossa impermanência. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: o erro ele é importante porque ele nos faz perceber isso, que a gente não é perfeito, que a gente não é completo, que a gente não é permanente. A gente comete alguns erros e a gente percebe aí até a gente consegue perceber nesse ponto as fragilidades do ser humano, as fragilidades da nossa vida. Quando a gente é mais jovem, a gente acha que tem superpoder, a gente acha que nada vai nos acontecer, mas com a maturidade a gente vai compreendendo um pouco mais que a vida ela é muito frágil. Apesar de sermos aí uma espécie que conseguiu desenvolver aí o cérebro de uma maneira diferente, o sistema límbico ele ficou ainda pequenininho, mas o neocórtex ele cresceu bastante, que é aquela massa encefálica que fica aqui, preenche o crânio. A gente conseguiu desenvolver uma estrutura social bem grande, a gente conseguiu desenvolver proteções pra gente, mas basta que a gente cometa um erro, a gente não preste atenção no que a gente está fazendo, para que algum acidente aconteça. E aí a gente percebe a nossa fragilidade. Então, a gente consegue
entender essa fragilidade olhando fatores externos, olhando série, olhando filmes, olhando notícias sobre várias situações que aconteceram, e a gente percebe a nossa fragilidade a partir de erros de outras pessoas. E a gente consegue perceber também que a gente não é completo. A gente normalmente precisa de outro. Normalmente não. O ser humano é um animal social e ele precisa de outras pessoas para conseguir viver. Senão o ser humano não vive. Além disso, a gente é impermanente. Bom, isso é óbvio, mas para muitas pessoas pode parecer que não. A gente tem um fim. Ainda não conseguimos alcançar aí a amortalidade. Ah, por que a mortalidade e não imortalidade? A imortalidade é quando a pessoa não morre de jeito nenhum. Isso acredito eu, e acreditam o corpo científico, de que é impossível. Nós não somos perenes. Nós temos um corpo destrutível. No momento que nós formos indestrutível e amortais, aí nós seremos imortais. Mas aí nós não seremos mais nós. Entrei numa situação aqui filosófica, entendeu? Mas é o seguinte, a diferença de imortalidade é que tu não morre de jeito nenhum. A mortalidade quer dizer que tu não morre por situações naturais. Ou seja, tu tá com uma falha no coração, vai ser possível daqui a alguns anos trocar o coração. Tá com uma falha aí no intestino, vai poder trocar o intestino. Então a pessoa não vai morrer mais por doença. Só vai morrer, por exemplo, quando realmente cair de um penhasco e destruir teu corpo. Ou agora eu vou falar a tragédia que um caminhão passar por cima de ti. Aí realmente não tem como salvar a pessoa. Mas não vai morrer mais por doenças. Então, há uma perspectiva aí de quem viva até 2050, com uma saúde razoável, vai conseguir alcançar a mortalidade, que é exatamente isso, porque vão ser desenvolvidos tecidos aí, até em impressoras 3D, que conseguem fazer essa substituição diretamente no nosso corpo. Claro que vai ser caríssimo, o que as pessoas não dizem é que as pessoas têm que chegar em 2050 com muito dinheiro no bolso, né? Isso aqui eu tô aqui para te ajudar, mas a mortalidade é isso, não morrer mais por causas naturais ou por falhas, realmente por doenças. Vai morrer apenas quando, por algum motivo trágico, o teu corpo for destruído. Fora isso, vai ser possível substituir as peças aí, como é feito mais ou menos num carro. Então, a mortalidade. De toda forma, somos impermanentes. Nós não vamos ficar aqui para sempre, servidor. E a gente se dá conta disso com os erros. Quando a gente erra ou quando outra pessoa erra. Acho que adentrei demais aqui nesse assunto um pouquinho, mas é importante entender. E com base em tudo isso, vejam como é importante o erro. A gente não pode condenar o erro. O erro, ele nos traz esse lembrete de atenção, esse lembrete diário da nossa impermanência, da nossa incompletude, da nossa imperfeição. Então não condene os erros, sim, abrace os erros. Abrace eles, reflita sobre eles e se desenvolva a partir deles. É para isso que eles servem. Porque um erro cometido e tu não melhora, no momento que tu comete um erro e tu não melhora, tu desperdiçou aquele erro. Aquele erro foi simplesmente um erro por errar. Não foi um erro em que tu aproveitou a oportunidade